Bom dia, meninos e meninas. Mais uma vez estamos aqui para dar andamento aos nossos estudos da disciplina de Química, mais precisamente Química Orgânica. Hoje eu estou deixando essa aulinha para vocês gravada. Nessa aula vamos resolver alguns exercícios referente aos assuntos que estudamos na última aula, que foi com relação à classificação dos carbonos e ao estudo dos heteroátomos, ou seja, como um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio vai ter comportamento de heteroátomo em uma cadeia carbônica. Aí o que eu vou pedir para vocês? Esse exercício eu vou pedir para vocês copiarem no caderno. Eu vou responder alguns e outros eu vou deixar como desafio, tá joia? Para vocês responderem. Depois que vocês copiarem e responderem os que eu vou deixar como desafio, vocês enviam para mim uma foto que aí eu vou colocar um ponto na disciplina de Química para aqueles que responderem o desafio, tá joia? Vamos lá, vamos seguindo então. Nosso primeiro exercício é o seguinte: qual destas moléculas possui heteroátomo? Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é um heteroátomo? Um heteroátomo, hetero significa diferente, vai ser um átomo diferente. Diferente de quê? Diferente de carbono e hidrogênio. Carbono, o elemento químico carbono é representado pela letra C e o átomo de hidrogênio, ele é representado pela letra o quê? H. Elementos químicos, ou seja, átomos que sejam diferentes de carbono e hidrogênio, serão considerados como heteroátomos. Só que existe uma peculiaridade. Para que ele seja considerado um heteroátomo dentro de uma cadeia carbônica, tem uma posição que ele deve estar para que isso possa ocorrer, ou seja, um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, para que possa ser considerado um heteroátomo dentro de uma cadeia carbônica, eles têm que estar localizado no meio da cadeia carbônica, ou seja, entre átomos de carbono. Vamos observar cada uma dessas moléculas e escolher e ver, né, qual delas vai apresentar um elemento que é diferente de carbono e hidrogênio, que irá ter esse comportamento de heteroátomo, tá joia? Vamos observar essa primeira aqui, ó, letra A. Nós temos aqui um O. Ó, professor, que beleza. Ó, ok. O é oxigênio. É diferente de carbono e hidrogênio. É heteroátomo. Tem comportamento de heteroátomo nessa molécula? Não. Por quê? Ó? Esse oxigênio, ele não está no meio da cadeia carbônica. Para que ele possa estar no meio da cadeia carbônica, ele vai ter que estar o quê? Localizado entre átomos de carbono. Para que possamos dizer que esse oxigênio esteja no meio da cadeia carbônica, ele tem que estar como? Entre átomos de carbono. Ele não está entre átomos de carbono. Logo, como ele não está localizado no meio da cadeia carbônica, ele não vai ser avaliado, considerado como um heteroátomo nessa cadeia, tá joia? Prosseguindo, vamos ver aqui essa letra B. Nessa letra B, nós temos esse elemento químico, esse átomo, Cl. Cl é diferente de carbono e hidrogênio? Perfeito, é o átomo de cloro. Mas esse átomo de cloro está no meio da cadeia carbônica? Não. Por que ele não está? Ele não está entre átomos de carbono. O que significa estar entre átomos de carbono? Tá vendo esse carbono aqui? Ele está entre dois átomos de carbono. Se no lugar desse carbono a gente tivesse um oxigênio, esse oxigênio seria o quê? Um heteroátomo, porque ele estaria o quê? Entre átomos de carbono. Logo, o que é que acontece? O Cl nessa molécula também não apresenta comportamento de quê? De heteroátomo. Vamos continuando. Essa letra D aqui, ó. Ah, professor, agora vai, não é possível. Oxigênio aqui, oxigênio aqui. Não, não vai. Por quê? Esses oxigênios estão entre átomos de carbono? Não, eles não estão entre átomos de carbono. Como eles não estão entre átomos de carbono, eles não estão no meio da cadeia carbônica. Como eles não estão no meio da cadeia carbônica, isso significa que eles não são considerados, ou seja, aqui nessa molécula, eles não estão apresentando o quê? Comportamento de heteroátomo, tá joia? E vamos observar a letra C, ó. Nós temos o S aqui, ó.
Esse S é o átomo de quê, minha gente? Esse é o átomo de enxofre, tá joia? Ele está no meio da cadeia carbônica? Sim. Por que ele está no meio da cadeia carbônica? O que é que ele tem de um lado? Desse lado aqui, carbono. O que é que ele tem do outro lado dele? Outro carbono, ou seja, ele está entre átomos de carbono. Como ele está entre átomos de carbono, o que significa? Significa que ele está no meio da cadeia carbônica. Como ele está no meio da cadeia carbônica, qual é a molécula que possui um heteroátomo dessas quatro? É a letra C. A letra C é a molécula que apresenta um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio que está tendo o quê? Comportamento de heteroátomo. Belezinha? Vamos lá, prosseguir para o próximo exercício. No próximo exercício, o que é que acontece? É um exercício teórico. São 3 questões, segunda, terceira e quarta. Nessas 3 questões são o desafio de vocês. Eu pergunto para vocês o que é um heteroátomo, quais são os principais heteroátomos estudados na química orgânica e quais são os 4 postulados de Kekulé. Vocês vão responder, responda aquela de cima que a gente já respondeu juntos, né? E essa daqui. Ao responder essas questões, vocês mandam o print para mim e eu anoto o nome de vocês e um pontinho na disciplina de Química para o primeiro bimestre, tá joia? Vamos lá, continuando. Quinta questão. A quinta questão é a seguinte. Eu estou perguntando para vocês quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário a gente vai apresentar nessa seguinte molécula aí. A primeira coisa, antes da gente responder, nós temos que ter o quê? A definição do que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Relembrando, o que é um carbono primário? Um carbono primário é aquele carbono que vai estar ligado apenas a um átomo de carbono. O carbono secundário é aquele que vai estar ligado a 2 átomos de carbono. Carbono terciário é aquele carbono que vai o quê? Estar ligado a 3 outros átomos de carbono. E por fim, o quaternário é aquele átomo de carbono que vai estar ligado a 4 outros átomos de carbono. Relembrando que cada tracinho desse é o quê? É uma ligação. Esse carbono aqui ó, só tem essa ligaçãozinha com esse. Então, esse átomo de carbono aqui, ó, ele está ligado apenas a quê? A um átomo de carbono. Esse aqui, ó, está ligado a quanto? Só tem essa ligaçãozinha com esse. Também só está ligado a um outro átomo de carbono. Esse aqui, ó, só está ligado a esse do meio. Também só está ligado a apenas um átomo de carbono. Esse aqui, ó, está ligado a esse, a esse, a esse e a esse. Então, está ligado a 4 outros átomos de carbono. Mas vamos fazer por parte, né? Vamos ver que primeiro os primários, depois os secundários, o terciário e o quaternário, respectivamente, tá joia? Então, a gente vai fazer assim. Para facilitar, o que é que a gente faz? Quando for átomo primário, a gente vai chamar de número 1, tá joia? Primário, a gente chama de número 1. Secundário, nós vamos dar uma nomenclatura de número 2. Terciário, vamos dar uma nomenclatura de número 3. E quaternário, de número 4. Nisso vai facilitar para a gente. Vamos achando os átomos e a gente vai colocar. Quem for primário a gente chama de 1, secundário de 2, e terciário de 3 e quaternário de 4. Joinha? Vamos lá. Esse primeiro átomo aqui, ó, esse aqui, ele está ligado apenas a um outro átomo de carbono. Então, ele é o quê? Primário. Esse aqui, ó, também está ligado a quantos? Apenas um. Primário, que é esse carbono aqui, está ligado a esse carbono. Esse carbono aqui está ligado somente a esse também. Então, esse aqui também ele é primário. Esse carbono aqui está ligado a esse carbono, a esse
a esse e a esse. Por quê? Ó, cada tracinho desse significa uma ligação. Esse carbono aqui está ligado a esse carbono aqui está ligado a esse carbono está ligado a esse e esse também está ligado a esse. Então, ele está ligado o quê? A 4 outros átomos de carbono, ou seja, ele é vizinho de 4 outros átomos de carbono. Se ele é ligado a 4 outros átomos de carbono, ele é o quê? Quaternário, tá certo, galerinha? Vamos lá, gente. Esse carbono aqui, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Ele está ligado a quantos? A 2 outros átomos de carbono. Se ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, significa que ele é o quê? Secundário. Secundário, qual é a nomenclatura que a gente coloca? Número 2. Prosseguindo. Esse carbono aqui, ó, tá ligado a esse carbono aqui, a esse carbono aqui e a esse. Ou seja, esse aqui, ele está ligado a quantos? A 3 outros átomos de carbono. Então, a nomenclatura que a gente dá para terciário é o quê? 3. Esse carbono aqui, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Logo, ele é considerado, ele é classificado, né, como carbono terciário. Esse aqui, ó, tá ligado somente a esse. Então, ele é ligado a apenas um átomo de carbono primário. Esse aqui, ó, ele tá ligado a 1, a 2 e a 3. Esse aqui, ó, tá ligado a esse átomo de carbono, a esse átomo de carbono e a esse. E tá ligado a quantos? A 3 outros átomos de carbono. Logo, ele é o quê? Terciário. Esse aqui tá ligado a esse e esse aqui tá ligado a esse. Esse aqui só tá ligado a um átomo de carbono. Ele vai ser o quê? Isso mesmo, primário. E esse aqui tá ligado a quantos outros? Isso mesmo, apenas um, primário. E agora, o que é que a gente vai fazer? A contagem. Já identificamos quais são os átomos de carbono, que é primário, secundário e terciário. E o que é que acontece? Quaternário, nós não observamos nenhum. Ah, não, observamos um. Desculpa aí, gente. Vamos contar agora cada um dos átomos. Ó, onde tem 1 é primário, onde tem 2 é secundário, onde tem 3 é terciário, onde tem 4 é quaternário. Só um que foi quaternário. Então, quantos átomos de carbono quaternário nós temos? 1. Terciário. Terciário nós temos, ó, quantos 3 aqui? 1, 2. 2 átomos de carbono terciário. E secundário, vamos lá. Secundário nós temos um átomo só de carbono secundário. E quantos átomos de carbono primário? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono primário. Aí a gente faz assim, será que a gente contou todos os átomos? Para que possamos confirmar, a gente conta aqui, ó, quantos átomos teria aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. E na molécula temos quantos átomos de carbono? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho, nós contamos os 10 átomos presentes na molécula, das quais 6 são primários, 1 é secundário, 2 terciário e 1 quaternário, tá joinha? A próxima questão é uma mesma questão, mas uma molécula o quê? Diferente. Então, o que acontece? Vou deixar essa sexta questão também como desafio para vocês. Quero saber de vocês quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário nós vamos ter nessa molécula. Qualquer dúvida, minha gente, me perguntem no privado, tá joia? Valendo um pontinho aí para disciplina de química. Beijo para todos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.